Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 10ª aula do curso de Datiloscopia Forense, nessa aula que vai ser um marco da metade do nosso curso. De antemão, gostaria de te dar os parabéns por ter chegado até aqui, por ter tido perseverança, consistência, foco, empenho e por ter me acompanhado. Gostaria de te agradecer também, meu aluno. Continue assim, já estamos na metade, 50% do curso, daqui a pouco você está acabando que não vai nem ver. Vamos lá. Relembrando o objetivo do curso, na metade, nada mais justo, capacitar os participantes a compreender, a analisar e aplicar os princípios e técnicas da datiloscopia forense para a identificação de pessoas em contextos criminais, contribuindo para a resolução de casos e a promoção da justiça. Aula de número 10. Relembrando, datiloscopia forense significa estudo das impressões digitais a serviço da justiça, ou identificação das impressões digitais. Só que no caso, é mais coerente você definir como estudo das impressões digitais a serviço da justiça, tá bom? Leia sua apostila no capítulo 10 antes de começarmos a nossa aula. Se você não leu ainda, pausa, vai lá e lê, depois você volta aqui, tá bom? Enfim, seguindo em frente aqui então, partiremos para o tópico de hoje, nosso tema matriz da nossa aula, que é nada mais nada menos que entomologia forense aplicada à datiloscopia. A integração da entomologia forense à datiloscopia representa uma abordagem inovadora que enriquece a investigação forense. Essa fusão estratégica utiliza o estudo dos insetos presentes em cenas de crime para estabelecer um cronograma preciso de eventos. A coleta de impressões digitais em cadáveres e em locais de crime muitas vezes ocorre em condições desafiadoras. A análise entomológica pode proporcionar informações temporais cruciais para refinar o intervalo de tempo em que as impressões foram deixadas. Ao incorporar a entomologia forense, a datiloscopia ganha uma dimensão temporal valiosa, aprimorando a capacidade de recriar eventos e fornecer dados adicionais para investigações mais precisas e abrangentes. Essa introdução aqui eu quero trabalhar bem com vocês, porque pode ser um tema um pouquinho confuso. Um tema novo, talvez para muita gente, entomologia, estudo dos insetos e tal, né? Vamos lá então. Vou redefinir aqui para vocês em outras palavras, onde a gente vai ver que a entomologia forense é um campo especializado que utiliza o estudo dos insetos para fornecer informações em investigações criminais. Essa parte de investigações criminais ligada à palavra forense e estudo dos insetos ligada à entomologia, tudo bem? Essa disciplina é particularmente valiosa em casos em que é necessário determinar o intervalo pós-mortem, IPM, ou seja, o tempo decorrido desde a morte da vítima. Enquanto a entomologia forense tradicionalmente se concentra no estudo dos insetos que colonizam um cadáver, há uma específica que se relaciona com a datiloscopia, conhecida como entomologia forense aplicada à datiloscopia forense. Entomologia forense. A entomologia forense é frequentemente utilizada para estabelecer uma estimativa do momento da morte, uma vez que os insetos têm padrões previsíveis de colonização de cadáveres. Os entomologistas forenses analisam os estágios de desenvolvimento de insetos encontrados no local do crime para determinar a janela temporal em que a morte ocorreu. Relação com datiloscopia. A datiloscopia é a ciência que estuda as impressões digitais e é amplamente utilizada para a identificação humana. A entomologia forense pode fornecer informações complementares à datiloscopia, especialmente quando a análise das impressões digitais é desafiadora devido às condições do corpo. Intervalo pós-mortem, IPM. Ao combinar a entomologia com a datiloscopia, os investigadores podem obter uma estimativa mais precisa do IPM. O conhecimento sobre a sucessão de insetos e seus padrões de desenvolvimento pode ser fundamental para estabelecer a linha do tempo dos eventos que levaram à morte. Cenários de casos. A entomologia forense aplicada à datiloscopia é especialmente útil em cenários onde as impressões digitais podem ter sido danificadas ou comprometidas, mas os insetos colonizadores ainda estão presentes. Essa abordagem é valiosa em casos de corpos enterrados, onde a análise de impressões digitais pode ser dificultada pela decomposição. Pesquisa e desenvolvimento. A colaboração entre entomologistas forenses e especialistas em datiloscopia permite avanços na pesquisa e desenvolvimento de técnicas mais precisas para a identificação e estimativa do IPM. A integração de dados dessas disciplinas contribui para uma abordagem mais holística nas investigações criminais. Validação científica.
A combinação de entomologia forense e datiloscopia requer validação científica rigorosa para garantir que os métodos empregados sejam confiáveis e aceitos judicialmente. Em conclusão, a entomologia forense aplicada à datiloscopia é uma área interdisciplinar que destaca a importância da colaboração entre diferentes campos científicos para aprimorar as investigações criminais. A utilização conjunta dessas disciplinas pode fornecer informações mais abrangentes e precisas, especialmente em casos complexos nos quais a análise de impressões digitais pode ser desafiadora. Conclusivamente, essa é a finalização da nossa introdução, partindo agora então para o nosso primeiro subtópico, que é nada mais nada menos que introdução à entomologia forense. A introdução à entomologia forense destaca-se como um componente essencial na investigação forense. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Focando no estudo dos insetos para estimar o intervalo pós-mortem e fornecer insights valiosos em cenas de crime. A colonização de insetos em cadáveres em diferentes estágios de decomposição fornece informações temporais cruciais para a reconstituição de eventos. A identificação precisa das espécies presentes na sua evolução temporal são fundamentais para a determinação da janela de tempo em que um crime ocorreu. Ao integrar a entomologia forense, os investigadores podem obter dados temporais complementares que enriquecem a análise datiloscópica e contribuem para uma abordagem forense mais abrangente e precisa. Como vimos, a entomologia forense vai se destacar como componente essencial na investigação, focando no estudo dos insetos, para estimar o intervalo pós-mortem, que é o tempo após a morte, e fornecer insights valiosos em cena do crime. A entomologia forense ela vai abranger temas como colonização de cadáveres, sucessão de insetos, estágios de desenvolvimento, fatores ambientais, entomologia forense e crime scene, aplicações jurídicas, desafios e considerações éticas e evoluções tecnológicas. Tudo isso muito bem trabalhado na sua apostila. Então eu vou te pedir para dar uma lida em todos os detalhes lá certinho. Nessa introdução à entomologia forense, ela vai ser o que vai ser mais importante para a gente correlacionar com a datiloscopia forense, tá bom? Sendo assim, então, eu vou partir para o nosso segundo subtópico para a gente continuar os nossos estudos nessa aula. Utilização de insetos na determinação do intervalo pós-mortem. A utilização de insetos na determinação do intervalo pós-mortem é uma prática essencial na entomologia forense, desempenhando um papel crucial na estimativa do tempo decorrido desde a morte. Insetos colonizadores, como moscas e besouros, têm ciclos de vida previsíveis e distintos, proporcionando uma base para calcular o período decorrido desde a morte com uma precisão notável. A análise das sucessivas ondas de colonização e desenvolvimento larval permite aos entomologistas forenses contribuir uma cronologia detalhada dos eventos pós-morte, fornecendo informações temporais vitais que complementam a investigação datiloscópica. Essas abordagens interdisciplinar, ao incorporar dados provenientes dos insetos colonizadores, enriquece a precisão da investigação forense, contribuindo para a resolução de casos de maneira mais abrangente e cientificamente embasada. Temos aqui também uma coisa que eu quero tratar com vocês, que eu acho que vocês pegarem para ler como primeiro contato na apostila sem uma explicação, vai ficar um pouquinho confuso para vocês, é a sucessão de insetos nacrófagos. Os insetos nacrófagos, gente, são aqueles que alimentam
que se alimentam de tecidos mortos. Diferentes espécies têm preferências por fases específicas de decomposição. O conhecimento da sucessão de insetos necrófagos, é fundamental para determinar o intervalo pós-mortem de maneira precisa. Outro subtópico da apostila que eu quero tratar com vocês também é a mudança no microambiente do cadáver. À medida que o corpo se decompõe, as condições microambientais ao redor do cadáver podem mudar, afetando a presença e a atividade dos insetos. Essas mudanças são levantadas em consideração para refinar as estimativas do IPM, que é o intervalo pós-mortem. Tá? Conclusivamente, para esse segundo subtópico, a gente tem que essa utilização de insetos na determinação do intervalo pós-mortem é uma ferramenta poderosa, oferecendo informações objetivas e baseadas em evidências para apoiar investigações criminais. A integração da entomologia forense com outras disciplinas, como a datiloscopia mencionada anteriormente, contribui para uma abordagem abrangente na resolução de casos complexos. Partindo então para o nosso terceiro e último subtópico, casos em que a entomologia forense e a datiloscopia forense se complementaram. Casos em que entomologia e datiloscopia se complementam destacam-se como exemplos notáveis de como a integração dessas disciplinas fortalece a investigação forense. Imagine um cenário em que um corpo é descoberto em avançado estado de decomposição, desafiando a determinação precisa do intervalo pós-mortem por meio da análise entomológica. Nesse contexto, a coleta cuidadosa de impressões digitais, mesmo em condições desafiadoras, pode fornecer dados biométricos cruciais. A datiloscopia, ao identificar a vítima e relacionar as impressões digitais com registros anteriores, pode oferecer informações temporais vitais à entomologia, permitindo uma melhor correlação entre o tempo da morte e as fases do desenvolvimento dos insetos. Essa sinergia entre entomologia e datiloscopia não apenas aprimora a precisão na determinação do intervalo pós-mortem, mas também exemplifica como abordagens interdisciplinares são fundamentais para avanços significativos na resolução de casos forenses complexos. Então, conclusivamente, nós temos que, em resumo, a entomologia forense e a datiloscopia são disciplinas complementares que, quando utilizadas em conjunto, podem fornecer informações mais abrangentes e precisas em uma investigação criminal. A colaboração entre especialistas nessas áreas é essencial para aproveitar ao máximo as contribuições de ambas as disciplinas. Tá bom? Essa foi a conclusão para o nosso terceiro subtópico. Partindo aqui então para a finalização da aula e para os agradecimentos. Eu, em primeiro lugar, vou te orientar, se você for com alguma dúvida, reassistir essa aula, reler a apostila, reler o capítulo 10, no caso, né, que é coerente a essa aula, e não seguir para a próxima aula se estiver com dúvida. Volta, se você não conseguir sanar sua dúvida de forma alguma dessas dicas que eu dei para você, comenta aí no feedback do curso, que se for preciso, eu faço questão de regravar a aula, tá bom? Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês aqui esse QR Code aqui do WhatsApp. Escaneia esse código aí que a gente vai estar... Aqui está Aliança Acadêmica Direito Penal, é porque eu nichei um pouquinho esse grupo, mas se vocês tiverem outras dúvidas relacionadas a ciências forenses ou áreas do direito, vocês podem vir procurar nesse grupo também, tá bom? Eu vou estar fazendo uma performance um pouquinho melhor nesse grupo para estar dando uma atenção a todo mundo. Então escaneia esse código aí na tela e entra nesse grupo para não ficar de fora, tá bom? Desde já, grato pela sua atenção, vejo você na próxima aula. Forte abraço, meu aluno! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!